Breaking News, CNN. Agora, 4h26, a gente interrompe o noticiário para trazer breaking news obtido pela Gabriela Coelho, a fala de Anderson Torres em sua audiência de custódia. O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, que publicamente municiou o ex-presidente com informações falsas sobre as urnas, disse à Justiça que nunca questionou o resultado das eleições. Anderson Torres disse ainda que se sentia como quem foi atingido por uma bomba após a prisão. De novo, a informação obtida pela Gabriela Coelho, você vê na CNN, Breaking News, Anderson Torres, diante da Justiça, em sua audiência de custódia. Ele ainda não prestou depoimento, ele disse que jamais questionou as eleições. A gente passa a trazer agora os detalhes a respeito dessa audiência de custódia da qual participou Anderson Torres. Diz o seguinte, né, que o magistrado é um juiz auxiliar do gabinete de Alexandre de Moraes. O que é a audiência de custódia? A audiência de custódia é a primeira passagem do preso pelo sistema judicial, no qual a justiça quer garantir que a prisão ocorreu nos termos da lei, sem emprego de violência, sem coação. E é uma oportunidade para o preso dizer, e seus advogados dizerem, olha, isso que eu fiz não é grave, eu posso responder em liberdade, olha, vocês se enganaram, não sou eu, é fulano. Então, é a primeira oportunidade que ele tem, geralmente é rápida, a de Anderson Torres foi demorada, são 7 páginas de relato. A Gabriela Coelho traz pra gente aqui no detalhe. Eu passo a fatiar aqui agora com a Thaís Arbex. Bom, o magistrado instrutor, portanto, esse juiz auxiliar, né, estava lá o Anderson Torres, o advogado dele, um promotor de justiça auxiliar da PGR, em nome da PGR nessa audiência de custódia. O magistrado instrutor falou sobre os temas da audiência de custódia, ressaltando que o caso se trata de prisão preventiva, não havendo ingresso na hipótese de discutir a ordem da prisão e que qualquer outro requerimento deveria ser feito ao ministro relator do caso. Bom, e aí ele diz, né, se o advogado estava lá, então se gostaria de se manifestar, e disse que teve a oportunidade de conversar com o cliente de forma reservada. Antes, então, da audiência, Anderson teve contato só com o seu advogado. Então, Anderson Torres foi indagado as perguntas de praxe, abro aspas, né? Ele disse o nome completo dele, filiação, data de nascimento, casado, nome dos filhos, o nome da mulher dele, que é delegado de Polícia Federal, formado e pós-graduado, que tem uma renda média mensal líquida de R$20 mil e diz qual é o endereço dele, que ele tem essa casa e não possui outros imóveis, que não possui outros bens móveis, que tem uma conta corrente, que ele não tem nenhum carro no nome dele, que a mulher dele tem um carro, que ele não possui vícios, nem dependência química, nem doença crônica, não faz uso de remédio continuado, apenas uma medicação que a gente tanto pode ser usado para emagrecimento como para diabetes. A gente vai omitir aqui o nome, que já foi processado no exercício da profissão como delegado, mas que foi absolvido, inclusive com manifestação do Ministério Público. Aí o juiz pergunta sobre as circunstâncias da prisão. E aí é que começa o depoimento do Anderson Torres. Eu só quero dizer que sou profissional da segurança pública há 23 anos, sempre fiz o meu trabalho, nunca fui filiado a partido, ocupei posição política em razão do resultado do meu trabalho e realmente essa prisão, essa acusação me pegou muito de surpresa. A audiência de custódia não é o lugar de falar sobre isso, mas eu quero dizer, Anderson Torres segue, que eu não tenho nada a ver com os fatos. Oh, meu Deus, apertei um botão errado aqui. Nada a ver com os fatos. Isso foi um tiro de canhão no meu peito. Eu estava de férias sonhadas por mim e pela minha família. Foi um tiro de canhão no meu peito. No segundo dia de férias acontece esse crime horrendo em Brasília, esse atentado contra o país. Atenção!
bolsonaristas. Anderson Torres trata o que aconteceu como um atentado e eu fui responsabilizado por isso. Anderson Torres jamais daria condições disso ocorrer. Sou profissional, sou técnico, jamais faria isso. O maior projeto de segurança pública do Distrito Federal é de minha responsabilidade. E aí ele detalha qual que é o projeto. Temos o menor índice de homicídios da história, bababi, bababá. Acredito que por isso fui convidado para ser o ministro da Justiça, cargo que eu ocupei com muita honra e com muita técnica. Dizendo aí, ele fala dos feitos dele, né? Cheguei num momento delicado, tentei acalmar, visitei todos os ministros, inclusive o ministro relator, ele está falando de Alexandre de Moraes. Vendo os tipos penais que estão sendo imputados a mim, são coisas inimagináveis para uma pessoa como eu. É muito difícil, o senhor é a primeira pessoa que está me ouvindo. Eu estava nos Estados Unidos, eu tive essa notícia, tive que vir rápido depois da notícia da minha prisão e da busca e apreensão na minha casa. Comprei uma passagem caríssima, tirada do meu salário, não tenho outra renda. Preciso de oportunidade para falar isso, para me defender, para falar que eu não dei causa aos fatos. Eu faço uma pausa aqui porque eu quero ouvir um primeiro comentário da Thaís Arbex. Dani, pelo relato que a gente está vendo aqui, Anderson Torres, na audiência de custódia, ele deixa bastante claro que não é o ambiente para falar disso. Vamos lembrar, a audiência de custódia é quando se avalia as condições da prisão, se teve alguma ilegalidade. Mas Anderson Torres se coloca ali, pelo que a gente está vendo, e ele admite que ele está numa posição bastante frágil, aproveita essa audiência para já fazer uma espécie de desabafo. Ele diz isso com todas as letras. Desculpe o desabafo, ele diz isso. Logo depois que ele fala que ele teve que vir correndo para o Brasil. Aí ele diz, isso é o que eu estou sentindo na alma. Nunca senti isso, eu nunca fui assim. Eu não conseguiria falar como eu cheguei aqui. Como juntei a minha família, uma coisa que sonhamos anos, mas temos que ir embora porque eu vou ser preso. Explodiram tudo lá. E aí ele diz que ele é delegado de Polícia Federal, que ele é uma pessoa séria e que ele jamais concordaria com esse tipo de coisa. Está falando dos atos do dia 8 de janeiro. E aí ele diz, eu não estou mentindo, eu não sou um maluco. Eu lutei para o equilíbrio. O Ministério da Justiça e Segurança Pública foi o primeiro a entregar os relatórios da transição. Eu jamais questionei o resultado de eleição. Não tem uma manifestação minha nesse sentido. Eu fui o primeiro ministro a entregar os relatórios. Dani. Ô, Thaís, eu tô, Igor, aqui na lauda que você abriu de Breaking News, eu fiz uma segunda sugestão de tarja pra gente conseguir detalhando aí, de novo, né, depoimento, a audiência de custódia foi obtida pela Gabriela Coelho, né? Desculpa, meu bem. Não, pode seguir. Não, eu tô falando aqui com o Igor. Eu já fiz, baby. É que, na verdade, eu botei na de cima. Você deve estar olhando a 300, tá na de cima. Pronto, aqui a gente faz tudo diante dos seus olhos, até a comunicação interna. O Anderson Torres, Thaís, ele faz questão de demonstrar emoção. Sim, sim. Né, que ele tá pessoalmente afetado, né? O que ele diz, né? Do jeito que eu saí, olha só... Eu deixei assinado, eu deixei tranquilo, porque nem se caísse uma bomba em Brasília teria ocorrido o que ocorreu. Eu saio de casa todo dia às 7 da manhã, chego meia-noite e tal. Ele diz, do jeito que eu saí, o que eu deixei assinado, eu deixei tranquilo. Anderson Torres disse que tinha, então, o que a gente infere dessa fala? Ele dá a entender que deixou tudo pronto. Porque ele fala, nem se caísse uma bomba em Brasília teria ocorrido o que aconteceu. Eu não sei. Gente, ele chega a dizer assim, ser acusado de terrorismo, de golpe, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu não sei, essa guerra que se criou no país, essa confusão, essa guerra ideológica, eu não pertenço a isso. Eu sou um cidadão equilibrado e essa conta eu não devo. Eu peço que essas imagens não saiam daqui. Provavelmente ele estava chorando, Thaís. Sim, sim. Porque a audiência de custódia, gente, ela é gravada, tá? E aí ele diz, eu peço que isso não saia daqui, porque isso, doutor, não é fraqueza, não. Não é. Isso é o que eu estou sentindo na alma.
ele diz o seguinte, né? Eu sou delegado de Polícia Federal, um cara sério. Fora daqui, se a gente tiver oportunidade, vários ministros do Supremo são testemunhas de que eu fui na casa deles para buscar o equilíbrio. Eu não tô mentindo, como disse a Thaís, eu não sou maluco. Aí ele diz, está aqui o doutor Rodrigo Rocha, que trabalhou comigo, eu nem tinha previsão de precisar de advogado, de contar com advogado, eu honrei o cargo, não tem um brasileiro que não tenha ouvido um monte de loucuras após a eleição, e eu sempre no equilíbrio. Eu franqueei a Polícia Federal para acesso da nova gestão, fiz tudo com gentileza, dentro da lei. De novo, ele pede desculpas, tá falando tudo isso porque eu não sei como eu estou. Há 4 dias eu não sei como eu estou, eu não consegui juntar a minha família e dizer o que eu tive de te dizer. Deus está me carregando. Meus familiares ficaram nos Estados Unidos, eu consegui chegar aqui sem maiores estardalhaços. Eu era ministro e hoje eu estou preso. Até 15 dias atrás, eu era ministro da Justiça. Hoje eu estou preso, disse Anderson Torres. Foi um suplício chegar no Brasil, escondendo a cabeça. Foi um negócio horroroso, que nem em pesadelo. Estou em segurança, contei com a gentileza dos coronéis. Minha prisão ocorreu normalmente, não tenho nada do que reclamar. A audiência de custódia era para ele falar essa frase. Exato. Né? Mas você vê que ele fez toda uma defesa aí, né? Fiz o exame de corpo de delito, vim bem no avião, cheguei direto para cá, não teve outro caminho, estou à disposição. Se os senhores quiserem vir aqui, eu nunca na minha vida deixei de honrar minhas obrigações profissionais. Ele repete que ele trabalhava muito, eu sou uma pessoa correta e isso dói demais. Bom, aí o magistrado dá a palavra à Procuradoria Geral, enfim, que aí a Procuradoria diz que vai se ater ao que é fato, o que é próprio da audiência de custódia, que é manifestar-se pela rigidez da manutenção da prisão, sobre a representação da prisão preventiva. A PGR, então, diz que vai se manifestar nos autos do inquérito, né? E aí passa-se a palavra para o advogado de Anderson Torres, né? E aí ele agradece a palavra, diz que está vivendo um tempo tão extraordinário, tem que agradecer a educação, a fineza, ou seja, foi bem tratado pelo juiz, segundo a própria defesa de Anderson Torres estava trabalhando, né? E ele faz uma série de defesas ao juiz. Sou pai, sou amigo, fui secretário, sou testemunha do que o Anderson falou. Ele faz um testemunho forte, né? Logo abaixo tem uma defesa parte do bastante Anderson. Interessante. Fala. Isso. Que ele começa a questionar a decisão do Alexandre, por que a decisão de Alexandre de Moraes não teria sido tão dura para o governador Ibanez Rocha. Eu gostaria de ponderar a Vossa Excelência se podemos falar com o ministro Alexandre de Moraes ou mesmo com o senhor, porque quem está conduzindo a audiência de custódia é o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes. Aí ele diz, ou mesmo com o senhor, pois a decisão que decretou a prisão acabou criando uma situação de grande iniquidade, não pelo conteúdo, mas pelos seus efeitos. Nota-se que o ministro relator, Alexandre de Moraes, atribuiu uma responsabilidade maior dos fatos ao governador do Distrito Federal e ao ex-secretário, ora custodiado. O ministro escreveu que a conduta não foi tão grave quanto a do governador. Por outro lado, para o governador, o ministro entendeu que a medida cautelar de afastamento do cargo era suficiente. Mas, para o ex-secretário, para Anderson Torres, a medida cautelar foi bem mais grave, a prisão preventiva. Ora, a própria decisão, que reconhece a maior responsabilidade do governador, apenas o afastou do cargo. Cria uma injustiça ao decretar a prisão do ex-secretário, que teve responsabilidade de menor grau reconhecida na própria decisão. Eu acho que daqui a gente já pode depreender como deve ser o depoimento de Anderson Torres, marcado para o dia 2, como a gente já noticiou aqui, Dani. Tô aqui falando com o nosso diretor, coloca volume na TV, velho, já citamos essa parte. Thaís, deixa eu trazer aqui para você, porque quando ele fala do governador Ibanez, ele basicamente pergunta por que o cara também não tá preso, né? Exatamente. O que mostra, reforça a ideia de oposição. A gente já tem a Larissa Rodrigues aqui conosco?
Sim. Ahá! Maravilha! Vem pra cá, Larissa, isso só reforça a ideia de oposição, né? O que ele tá dizendo aqui é que há sim uma... Aliás, se o governador não sabia, agora sabe, né? O advogado do secretário perguntou por que ele também não estava preso. Ou seja, vai ter uma batalha campal fratricida entre o Anderson Torres e o Ibanez Rocha. Bem-vinda, Lari. Oi, Dani, boa tarde. Chegando no meio desse breaking news, né? Desde o início a gente vem percebendo, desde aquele dia 8, última vez que os dois, governador afastado Ibanez Rocha e Anderson Torres, se falaram por telefone, que me disseram que já foi naquele tom elevado, quando Ibanez anuncia, conta para Anderson Torres que iria exonerá-lo, desde aquele momento a estratégia dos dois é jogar a culpa um para o outro. Agora, cada um tentando se salvar. Ibanez, desde o início, tem dito que ele está disponível para a justiça, que iria entregar o seu celular. A gente deu essa informação aqui no sábado, ao contrário, por exemplo, de Anderson Torres, que nem trouxe o celular dos Estados Unidos. E tem dito, desde o início, naquele primeiro depoimento que foi feito lá e registrado em cartório, no primeiro depoimento da Polícia Federal, Ibanez tem dito que faltou a ele informações, que não cabia a ele organizar todo o esquema de segurança no dia 8 de janeiro, que caberia a Anderson Torres. E agora a gente vê que a estratégia de defesa do outro também vai ser isso. Falar que ele teria passado já as informações, que não era responsabilidade dele o Distrito Federal e por que ele está preso e Ibanez não. A gente até disse que depois daquela operação da Polícia Federal na sexta-feira, que deveria ter aí, que eles estavam analisando se iria ou não manter o depoimento de Anderson. Lembrando, estava previsto para hoje de manhã, não aconteceu, agora vai para o dia 2 de fevereiro, porque Anderson Torres quer ter na manga, já que ele tem sido aí vamos dizer, um dos principais prejudicados depois de toda essa história, quer ter na manga todos os argumentos de todos os envolvidos, seja o Ibanez, seja o comandante da Polícia Militar, que também está preso, seja o secretário interino que assumiu quando Anderson Torres não estava em Brasília. Então a ideia é ver o que cada um desses envolvidos nessa história falou à Polícia Federal, tem usado enquanto estratégia de defesa para poder usar ainda melhor. Então agora, nesse primeiro momento, a gente percebe que a ideia é jogar para Ibanez Rocha ou mesmo para o governo do Distrito Federal como um todo, o que teria, na opinião contrária, sido de responsabilidade de Anderson Torres. Dani. Ô, Thaís, Lari, vamos fazer o seguinte, vamos voltar a repassar os principais pontos, porque depois dessa reclamação, só a PGR se manifesta e o juiz se manifestam de maneira burocrática, né? O grosso aqui está, de fato, nesse desabafo de Anderson Torres, que parece ter chorado durante a audiência de custódia, né? Há 15 dias eu era ministro e hoje eu estou preso. É uma loucura o que está acontecendo comigo. Ele diz, né? O que o advogado do Anderson Torres diz, né? Ele diz que a decisão do Alexandre de Moraes, ela era acertada e fazia justiça à época dos fatos, a gravidade do que havia ocorrido. Mas ele diz que a situação se alterou. Olha só, eu quero consignar, ou seja, registrar, que a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi ponderada e coerente, porque fez justiça ao quadro que se conhecia até o momento. Que decisão? A decisão de prender Anderson Torres. Mas o quadro era de momento e se alterou, ou seja, o que aconteceu lá já não está, mas foi controlado. As coisas estão no eixo de novo, né? E aí ele diz, eu gostaria até de ponderar, e aí que ele vem. Se podemos falar com o ministro, ou mesmo com o senhor, pois a decisão que decretou a prisão acabou criando uma situação de iniquidade, ou seja, de indiferença. Porque ele atribuiu uma responsabilidade tão grave quanto a do governador, mas o governador foi afastado do cargo e o Anderson preso preventivamente. Ou seja, basicamente, o que isso significa é que vai ter guerra. Está decretado que vai ter guerra entre esses dois personagens. Eu vou voltar aqui às falas do Anderson Torres, né? Primeiro, ele tenta se afastar ideologicamente, né? De estar alinhado a A ou a B. Eu tenho 23 anos, sempre fiz meu trabalho, nunca fui filiado a partido político e só ocupei uma função política em razão do resultado do meu trabalho. Ele diz aqui, aí que ele vem, né? Foi um tiro de canhão no meu peito, a prisão.
ele diz aqui, aí eu chamo a sua atenção de como ele tenta se afastar dos atos. Olha a estrutura que ele usa, Thaís. Acontece esse crime horrendo, esse atentado contra o país, e eu fui responsabilizado por isso. Eu jamais daria condições disso ocorrer. Porque, veja, quando a justiça o atinge com toda a força, que ele é preso, o distanciamento que ele toma desse discurso extremista, né, é tão grande que ele trata como crime horrendo e se iguala ao discurso utilizado pelo governo de que o que houve foi um atentado à democracia, uma tentativa de golpe, no momento em que ele disse que foi um atentado contra o país, Thaís. Sim, e aí eu chamo a atenção para o trecho em que ele diz que do jeito que eu saí, o que eu deixei assinado, que ele deixou assinado aquele plano de operação especial que a gente já detalhou aqui algumas vezes. Eu deixei tranquilo, porque nem se caísse uma bomba em Brasília, teria ocorrido o que ocorreu. Então, Anderson Torres, já na audiência de custódia, dá algumas dicas, né? Indica algumas posições de como ele deve seguir a sua linha de defesa. Como você disse, me parece que vai ter guerra. E muito provavelmente não só para o governador Ibanez Rocha, mas também para o comando da Polícia Militar, porque aqui ele deixa muito claro, né? Dizendo, o que eu deixei assinado, nem se caísse uma bomba em Brasília, teria ocorrido o que ocorreu. Gente, eu já volto a falar com vocês. Thaís, você conseguiu acompanhar, né? Enfim, a Thaís estava de olho numa coletiva da Polícia Federal, na qual se apontou o mandante do crime do assassinato de Bruno Idom. Eu trouxe para vocês aqui, há um tempo atrás, que houve uma requisição por parte da liderança da região de que houvesse a federalização da investigação. Eu encaminhei essa requisição ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que me respondeu dizendo que sim, a PF entraria em peso na investigação. E hoje houve ali a disseminação da informação por meio de coletiva de imprensa, a identificação de um mandante.